e seu corpo mostra. Alex, vamos lá. Vamos começar pelo básico do básico. Traição eu vejo ali, talvez e tal, é uma quebra de contrato, talvez. Pode ser. Mas me explica, o olhar sistêmico, sei lá, o que vocês estudam ali sobre essa dinâmica? Não, primeiro vamos olhar para a traição como traição mesmo. O que é traição para uma pessoa? Será que olhar para outra pessoa é traição? Será que sonhar com uma pessoa é traição? Será que se você sonhou às vezes com um ex, a ex, e talvez se sentiu até excitado, lembrando de momentos que aconteceram, é traição? Então a primeira coisa é cada um entender qual é a regra que vai ser utilizada para traição. Mas como você falou, comumente, né, a gente tem um contrato. Esse contrato é um contrato social perante a sociedade, é um contrato religioso perante a Deus, é um contrato de almas, de disponibilidade de energia que você faz, determinando para outra pessoa que, a partir daquele momento, escuta bem isso que eu vou falar, que isso é bastante importante. Aquela pessoa que vai estar com você tem que ser a pessoa mais importante da vida para você. Mais que pai e mãe, que é difícil, não é? E é aí que a gente vai chegar onde a gente quer entender as responsabilidades de uma traição. Será que essa pessoa realmente está sendo a mais importante do mundo para você? Será que se eu perguntar para uma mãe hoje que tem um filho de 5, 6 anos de idade, ela vai falar que o marido é a pessoa mais importante da vida dela? Será que o marido vai falar que a esposa é mais importante do que o trabalho? Mas Alex, filho é para sempre, marido, esposa não é para sempre. Como é que eu vou amar ele mais do que as crianças? Nós vamos entender as dependências emocionais. Olha a diferença, ó. O parceiro, a parceira, ele é escolhido como alguém que num primeiro momento era um desconhecido, depois passou a ser um conhecido, talvez um paquera, um namorado, um noivo, um marido. Você trouxe ele de fora para dentro do seu núcleo de vida. Para quê? Para ser um parceiro. E esse parceiro é para ser para a vida inteira. Quando você tem um filho, eu entendo que você vai ter um filho para a vida inteira, mas como é a regra, qual é a natureza de quem está abaixo de você? É que você deu a vida, mas você vai preparar ou vai construir uma possibilidade para que ele seja cada vez menos dependente de você. Você não quer que o filho fique dentro da sua casa. Um príncipe que não tem castelo vai ficar sempre dependente da ordem, dos desejos do rei e da rainha e nunca vai fazer nada. Então, ele tem que ir para a vida, ele tem que não mais estar presente. Então, você não vai perder o filho, não é isso. Mas você não quer mais, ou se você tiver bastante consciência, não quer mais que ele faça parte da sua vida como fez um momento totalmente independente. O problema é que nesse meio termo, eu perguntaria para a pessoa que começou um relacionamento, você começou a se relacionar para quê? Você casou para quê? Para que você casou? Para se proteger? Para fugir de casa? Você casou para aquela pessoa ter uma vida melhor com você? Você casou para quê? Quantos homens respondem assim, eu casei para ter uma pessoa que construa junto comigo uma vida melhor. No começo vai ser difícil. E a partir daí a gente vai entender talvez a consequência de um ato que eu não vou defender aqui, que é a traição. É um ato infantil, imaturo, desesperado. Não é um ato correto. Mas você vai ter como consequência algo que foi construído dentro dessa relação. E como consequência, alguém, em algum momento, por alguns motivos, cometeu um erro, um deslize. Eu não estou falando daquela pessoa que já entra no relacionamento para não dar certo, aquela que só quer prejudicar um outro. A gente deixa de lado. Eu estou falando daquela pessoa que em algum momento estava tentando fazer da sua vida o melhor e aconteceu esse deslize, esse erro. Mas a gente não pode colocar todo mundo no mesmo saco falando que faz parte do mesmo balaio, todo mundo tem falta de caráter ou algo assim. Tem coisas que facilitaram isso acontecer. E se a gente não olhar para a responsabilidade de cada um do casal nesse momento, vai achar que sempre a culpa é do outro. Aí fica fácil. Nossa, era isso que eu ia falar. Porque quando chega se infelizmente você passa por isso, você já passou por isso, que tem o conflito. Fui traído, fui traída. A gente vai falar, ele me traiu. Sim. Ela me traiu. Eu sou a vítima. E aí eu tento me proteger nesse próprio discurso também, Alex. Mesmo que a gente está falando de não dar tapinha nas costas de quem traiu. Não Lógico, é isso, sem né? dúvida, sem dúvida. Ó, quem traiu deveria prestar atenção na possibilidade, se assim quiser,
continuar com o mesmo relacionamento. Essa pessoa deveria olhar para uma maneira de compensar a outra, de se retratar e de reparar aquilo que aconteceu com o ato. A partir do momento que ela está fazendo isso, eu não posso mais carregar culpa. Porque se eu carregar culpa, eu vou continuar num relacionamento me sentindo culpado o resto da vida. E isso não vai fazer bem para ninguém, muito menos para um casal. Você diz assim, perdoou. Mas perdoou com aquela questão. Nenhum juiz vai condenar você acima do crime que você cometeu, certo? Então você tem lá algo que você fez e vai ter uma pena sobre isso, né? Vai ter algo a pagar sobre isso. Então nenhum juiz. Por que você vai falar que a pessoa tem que carregar para o resto da vida algum momento que aconteceu um erro, como a traição, por exemplo? Então ela pode compensar, ela pode reparar, ela pode se retratar e deveria fazer isso. Agora, o que construiu a levar naquele momento isso acontecer é o que tem que ser olhado. E a gente acaba deixando de lado, porque a vida está aí acontecendo, a gente nem sabe o motivo, porque a gente casou, se reuniu, está junto, né? Não sabe disso. E se você não prestar atenção, você vai perceber que algumas coisas vão facilitando cada vez mais isso. Quer ver? Ó? Não é uma verdade absoluta, é uma estatística. Homens traem mulheres com mulheres mais fracas. Isso é mais comum de acontecer. Homens traem mulheres com mulheres mais fracas. O quê? O que eu quero dizer? Quando ele está nesse relacionamento se sentindo menor do que a mulher, às vezes ele não está conseguindo bem no trabalho, às vezes a mulher está com o masculino dela muito forte, ela veio de uma família de agressões ou relações difíceis anteriores e agora ela se protege o tempo inteiro, não deixando o feminino dela estar presente junto com o masculino. Provendo mais. Talvez provendo mais, não que ela não possa fazer isso, mas quando esse homem está se sentindo inferior, é muito mais fácil eu ir atrás de alguém que olha para mim como referência do que como alguém menor. E para o masculino isso é muito forte. Não estamos falando de feminismo nem de machismo, não. Estamos falando de biologia. De biologia. Tá falando, a sensação de não estar ali cumprindo com o meu papel, com a minha função naquele momento, me faz me sentir em dívida com isso. Você quer olhar para quem você deve? Você foge de quem você deve, então você vai olhar para quem olha para você com os olhos brilhando e não com os olhos cobrando, como uma mãe. Então isso é um facilitador para que naquele momento alguém possa cometer algum tipo de erro. Não justifica. Ele tem que compensar, reparar e retratar isso. Mas isso facilita, constrói. Então qual é a parte do outro nessa história? O que ele traz para contribuir esse momento? Agora vamos inverter. Não é uma verdade, é uma possibilidade que a gente mais observa. Mulheres tendem a atrair homens com homens mais fortes. Por quê? Porque elas querem uma proteção. Elas querem uma segurança. E possivelmente está acontecendo esse mesmo conflito. Não é aquilo que a gente escuta, por exemplo, o meu marido não me dá atenção. Eu saí com quem estava dando atenção. Então, aquele homem que não protege a sexualidade da mulher, que não leva essa sensação, é uma postura. Porque às vezes ser provedor, né, ou ser masculino, é muito mais uma postura do que diretamente na prática. Lógico que com o tempo isso pode prejudicar. Mas se ele não está fazendo essa parte, ela vai para um local e vai ter alguém que está dando atenção. E isso vai ser um facilitador para que ela cometa esse ato. Não justifica novamente. Mas você entende que se eu falar para alguém assim, vamos resolver a traição, você nunca mais vai me trair. Ou eu nunca mais vou te trair. Promete. Está resolvido. Não, mas o que construiu esse momento de fragilidade para a traição não foi mudado. Vão continuar os mesmos padrões, as mesmas formas, né? As mesmas maneiras de lidar com isso. E não só nesse relacionamento, porque a pessoa pode terminar, ir para outros e outras pessoas. E por isso que é um padrão. Que é um padrão. E tem padrão que você aceita. Tem padrão que você aprendeu e nem é seu. Ninguém começa um relacionamento do zero. Todo mundo que eu me relaciono, eu fui traído, eu fui traída. Ou eu não aguento ficar com uma pessoa só, eu preciso ter outras pessoas. Mas de onde você aprendeu isso? Ninguém começa um relacionamento do zero. Você começa um relacionamento já tendo visto anteriormente outros relacionamentos. Do papai com a mamãe, dos irmãos, das titias, da vovó. Como é que foram? Meu pai traiu a minha mãe a vida inteira e eles estão juntos até hoje. Tipo, é uma observação. Mas estão juntos à base do quê? Estão bem?
Estão juntos porque não pode separar, porque tem alguma dor maior. Tem empresa, do que tem isso. casa, tem... Ou estão juntos construindo uma relação forte com limites claros. É possível perdoar traição? Perdoar, né? Ou se entender e seguir feliz? Sim, é possível. Tem vários exemplos de casais que passaram por essa perturbação, né, por esse momento difícil, e aí fizeram, talvez, pela primeira vez na vida, um momento inteligente sobre eles mesmos. E quando eles fazem isso, eles se fortalecem. Independente do que vai seguir a relação, cada um vai estar mais forte. E aí, quando cada um está mais forte e mais consciente, o que eles vão levar para o relacionamento? Algo melhor. Então, pode ser que nesse momento que você fala que é algo trágico, que é uma coisa que podia acabar com a sua vida, seja uma grande porta aberta para você melhorar. Só que para isso você vai ter que ter consciência. O que você, como terapeuta que trabalha com isso, mais observa nessa questão do relacionamento, tentar salvar o relacionamento depois de erros, de traições e tudo mais? É o orgulho ferido? Vamos tentar ficar bem, vamos melhorar isso, vamos olhar para isso, buscar uma ajuda profissional? Ou o julgamento, porque eu saí falando mal, eu falei eu não acredito, não sei o que lá, e as falas externas de outras pessoas querendo se meter na minha vida? O que eu mais vejo acontecer são as dependências emocionais. Olha. Até estava num programa aqui, né, na própria QTV, esse tempo atrás, eu falei para a apresentadora, e vou repetir com você, só para o exemplo ficar bem claro. Eu não gosto do seu cabelo. De quem é o problema? De quem não gosta, né? Meu. Então, se alguém vai falar alguma coisa sobre você e você vai dar atenção para isso, é o problema da pessoa. Ela não paga suas contas, não paga, né? Não faz isso. Só que existe esse modelo de influência muito significativa. Para você ter ideia, Murilo, teve gente que trouxe, entre aspas, né? Ou seja, esse padrão chegou na vida como uma traição para resolver o problema de papai e mamãe. Então, não resolveu o problema com o seu pai e com a sua mãe. E a maneira de eu punir o meu pai e minha mãe é meu relacionamento não dando certo. Olha. Então, quer dizer, de alguma forma eu vou construindo situações que mostram que eu vou ter que terminar esse relacionamento e eu vou voltar para onde? Eu vou voltar para onde quando acabar esse relacionamento? Mas eu não quero voltar para a casa da minha mãe e do meu pai. Mas é lá que você liga no primeiro momento. Eu não estou dizendo que a família não pode ser um ponto de apoio, mas você está fazendo isso por quê? É porque é um apoio ou porque é dependência? É porque você quer resolver alguma coisa lá de trás? Então, novamente, a traição é uma consequência. É algo que veio como um sintoma de algo que já estava acontecendo. Se você não olhar a sua parte, não permitir que o outro faça isso, e às vezes vai ter diferenças nessas capacidades de cada um lidar. Para tornar isso melhor, isso pode se repetir. Você vai ficar falando que é azar, que tem o dedo podre, né? Que hoje não dá mais para achar alguém confiável. Peraí, que estatística você está usando para ele? Tem um monte de gente que está casada, tem um monte de gente que está conseguindo construir algo melhor. Tem casamento todo fim de semana. Todo fim de semana, né? Mas tem separação todo fim de semana. Também tem. Mas para aquele que deu certo, está fazendo o quê? Está construindo o quê? Há uma possibilidade. Eu gosto muito dessa mágica que é a união entre as pessoas, porque é uma grande possibilidade de a gente aprender e crescer como ser humano. Não vai ser só o mais meu, vai ser nosso. E quando você faz isso, você sai dos instintos mais baixos do ser humano, que é só a própria sobrevivência, para aqueles instintos mais nobres do ser humano, que agora eu vou dividir, eu vou colaborar, eu vou compartilhar. E se a família cresce, isso também cresce. E se for algo crônico, constante, significa que é um vício, viciado em trair? Existe isso? Cada caso é um caso, né? Tem pessoas que vão ter dificuldades patológicas realmente e que tem que ser olhadas com detalhe para que... A minha pergunta entra nessa ideia, porque até o nosso título ali, né? Você não trai, você aceita, o seu corpo mostra. O seu corpo mostra. Você está falando do corpo pedir isso? O que significa esse corpo? O corpo mostra é que quando você foi traída, você vai ter sintomas no seu corpo dessa traição. Quando você sentir que perdeu o seu território, você vai ter sintomas com isso. Que sintomas são os mais comuns? Problemas nos órgãos sexuais, sejam masculino ou feminino, alterações hormonais, problemas de infecções de bexiga, de território, gastrite. O seu corpo vai mostrar que algo aconteceu. Peso também? Pode aumentar peso, perfeitamente, pode aumentar o peso, porque, imagina, eu fui traída e agora eu não me sinto segura, não me sinto protegida. Né? Como é que eu faço para me proteger dos homens?
E se eu começar a ganhar peso? E se eu começar a não estar mais tão olhando para o meu autocuidado, deixando mais a coisa largada e começar a ganhar peso? Eu atraio mais homens ou distancio mais eles? Então eu começo a criar uma camada de proteção inconsciente que depois o corpo vai estar demonstrando isso através de uma obesidade, de um acúmulo de líquidos, porque você foi abandonada. Quer dizer, o corpo vai mostrar isso. O problema é que a gente não quer olhar para isso. Dói, né, Alex? A gente quer olhar e falar assim, foi aquele homem, aquela mulher que fez isso comigo. Então, tá bom, eu entendo que realmente o ato não foi bom. E ele mereça olhar de uma forma diferente. Mas se você não assumir isso para você, você vai ficar dependente. Aí... E independentemente, se for um casal que está tentando restabelecer a família, salvar a família, se reencontrar de novo como casal, ou se quem está nos assistindo é uma pessoa que está sozinha hoje, que tem dores e medos por ser traída de novo, busque ajuda. Não tenha dúvida. Esse é o melhor caminho, porque sozinho, como é que você vai ter entendimento sobre a sua própria dor? Tem uma parte do seu corpo que você não consegue olhar com os seus próprios olhos. Você olha braço, pernas, né? Você olha tudo, mas você não consegue olhar o próprio rosto. E aqui estão muitas expressões. Aqui está o que você está sentindo. Então você vai ter que olhar no mínimo no espelho. Quando alguém está te ajudando a fazer esse olhar, e pontuando, e agora sem a própria dor sua, fica mais fácil. Porque alguém vai falar, ó, você já olhou para isso? Você já pensou qual é a vantagem, qual é a utilidade que essa traição teve na sua vida? Tem gente que vai ficar até melhor com uma traição. Porque estava lá na hora realmente de terminar esse relacionamento, mas estava faltando alguma coisa para acontecer. Aí aconteceu, tudo acontece quando algo acontece. E aí vem uma grande oportunidade para melhorar. Muito obrigado. Que isso, meu querido. Adorei a nossa conversa. Polêmica, mas muito esclarecedora. Volte mais. Estarei sempre aqui quando chamado. Abraço na família. Obrigado. Até. Rapaz. Inclusive, se você quiser assistir, reassistir, você sabe que esse programa fica disponível no Facebook e no YouTube da KTV. Quiser compartilhar com alguém, só copiar